Olá, sou a Luciana, doutoranda da IT, e vim apresentar o meu projeto de acesso à justiça dos índios e dos povos indígenas. Entre todos os direitos prometidos e garantidos aos cidadãos, é certo que o acesso à justiça figura como principal, pois representa o direito que abre as portas para a garantia e concretização de outros direitos. O acesso à justiça, constituído como um princípio constitucional norteador do direito, é também um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que afirma que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim, qualquer pessoa possui o direito de provocar o Poder Judiciário para que exerça a sua função jurisdicional, ou seja, resolver o conflito que foi levado ao seu conhecimento para que se aplique a lei. Esse direito de acesso à justiça pode ser exercido não só quando ocorre a lesão ao direito, mas também quando há alguma ameaça de lesão a esse direito. No entanto, há vários obstáculos que impedem o efetivo acesso à justiça, tais como a pobreza, a falta de informação e conhecimento sobre os direitos, a necessidade de advogado e a insuficiência de defensores públicos. Esses obstáculos se tornam ainda mais graves quando o acesso à justiça diz respeito ao índio em sua individualidade e aos povos indígenas. Em evento realizado pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em 22 de abril de 2021, Eloy Terena, advogado indígena da COIAB, a PIB, apresentou um estudo sobre o acesso à justiça no estado do Maranhão, o que reflete a atual situação do Brasil. Foram analisados 39 processos do Supremo Tribunal Federal, 23 processos do Superior Tribunal de Justiça e 24 processos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Constatou-se que a justiça em assuntos indígenas versam preponderantemente sobre dois temas: a demarcação de terras e a justiça criminal, principalmente com relação a assassinatos de lideranças indígenas. O relatório conclui que, no estado do Maranhão, o acesso à justiça dos índios está voltado ao direito territorial dos povos indígenas enquanto direito fundamental. É certo que os direitos territoriais dos índios assumem uma elevadíssima importância, uma vez que estão conectados a outros direitos, que muitas vezes dependem do direito à terra, tais como a moradia, a alimentação, o trabalho, a cultura, entre outros. Assim, também precisam ser assegurados aos índios esses outros direitos fundamentais de natureza coletiva, cuja tutela jurisdicional se distancia em virtude da falta de instrumentos, políticas públicas, capazes de levar assistência jurídica integral e gratuita a estes povos. Aliás, a própria assistência jurídica integral e gratuita é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Além disso, o artigo 232 da nossa Carta Maior afirma que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervir no Ministério Público em todos os atos do processo. Mas como exercer o direito de ação sem ter acesso à assistência jurídica integral e gratuita? Nesse contexto, a política pública que se propõe é a da realização de um sistema de cooperação entre a Defensoria Pública Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e a FUNAI, no sentido de viabilizar que a assistência jurídica integral e gratuita chegue até as tribos. A proposta é criar um modelo de organização de serviços de assistência jurídica itinerante, destinada à população indígena,
viabilizando o exercício de direitos individuais e coletivos desses povos. Essa assistência jurídica seria dirigida para um espaço étnico-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo, bem delimitado, semelhante ao sistema utilizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena, DISEI, que é a unidade gestora descentralizada do subsistema de atenção à saúde indígena. Em termos de estrutura física, local de atendimento, transporte do defensor, deslocamento do indígena para audiências, caso seja necessário, seria utilizada a mesma estrutura já criada pelo DICEI, até mesmo para fins de otimização e economia, de forma que o defensor público acompanharia as visitas itinerantes das equipes médicas. Já com relação ao orçamento para a implementação desta proposta, haveria uma coparticipação financeira entre a FUNAI, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e o Ministério da Justiça, este último através do Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Esta é uma produção acadêmica desenvolvida e apresentada à disciplina de Teoria Geral do Direito do Programa de Doutorado em Direito do Instituto Toledo de Ensino, sob orientação do professor livre-docente Walter Claudius Rotenburg, em junho de 2021. A proposta específica da disciplina era formular uma política pública em relação a algum grupo ou indivíduo em situação de vulnerabilidade na sociedade brasileira.